Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos aí mais um domingo para mais uma reunião e eu tenho certeza que nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo, com certeza. Eu digo isso não é em causa própria ou em favor do Centro Espírita Friburguense, não. Mas quem vem aqui, sai daqui aprendendo. Então não volta mais. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que a gente devia cantar algumas coisas e a gente não canta, tocar alguma coisa, a gente não toca. Senão não pensa que é brincadeira não, porque tem sim. E às vezes até escreve sugerindo e tal. Mas aqui é diferente. Aqui nós todos viemos aprender a doutrina espírita. Doutrina espírita é diferente de tudo lá fora que vocês ouçam falar em religião. Foi por isso até que Kardec, quando surgiu o espiritismo, no início, ele disse que não era religião, era uma filosofia com fundamentação científica e consequências morais, que era para separar espiritismo de religião, porque a religião criou um preconceito no mundo, criou um engessamento no mundo, que pôs o nome de religião, pronto, cai naquela regra geral, mundial de religião. Tem que ter hino, tem que ter louvor, tem que ter subjugação, tem que ter medo de Deus, tem que fazer determinadas práticas obrigatórias, tem todo aquele ritual e toda essa liturgia que a gente conhece das religiões. Então a doutrina espírita é diferente de tudo isso. Para o espiritismo não pode ninguém vir atrás de milagre, vir atrás de uma cura. Faça a sua parte, façamos a nossa parte. Que se o nosso sofrimento não for justo, e sempre é, não é? Mas se o nosso sofrimento estiver no momento de ser anestesiado e mandado para o espaço, ele vai ser. Mas pelos nossos esforços, pelo momento que nós elevamos, que nós nos elevamos ou colocamos a nossa alma, capaz de ser livre, absolvida desse problema que atormenta a gente. Então muitas pessoas, quando ficam curadas de algum problema que tinham, é porque elas fizeram particularmente pessoalmente por onde, se livrar daquilo. Não foi porque estava na igreja A, B, C ou D. Até porque, vocês vejam, vão 5.000 pessoas na igreja. Eles apresentam como milagre meia dúzia, isso considerando que sejam todos verdadeiros, em 5 pessoas. Eram pessoas que estavam em condições, em qualquer lugar, elas já estariam se livrando, quando verdadeiro, não é? Quando isso é verdade mesmo, porque nem sempre é, e muitas vezes, a maioria talvez não seja. Mas quando acontece, acontece sim. Não penso que aquilo é fantasia, é 100% fantasia, não. Acontece em qualquer lugar. Porque aquela pessoa se submeteu a um processo pessoal de transformação e de modificação e de estado de alma, que ela se livrou do problema. Nós nos livramos dos problemas, é só nós agirmos conforme recomenda a própria natureza, em harmonia, em paz, em equilíbrio, em justiça, em fraternidade, em solidariedade. Nós fazemos a nossa parte. E se estivermos sofrendo e continuarmos, é porque é o remédio. Quantas vezes a gente tem que tomar remédio a vida inteira? Tem gente que toma uma injeção de 15 em 15 dias a vida toda. Porque tem que tomar. A agulhada dói? Dói, mas tem que tomar. Faz parte daquela encarnação, faz parte daquele problema, faz parte daquela prova que o espírito está passando. Então, o que nós temos que ter convicção é de que ninguém sofre sem estar precisando. Porque, ou então a gente não acredita em Deus. Como vocês não querem nem pensar nessa hipótese, tenhamos a certeza de que todo sofrimento, todo problema por que passamos é um teste para a gente, é uma prova para a gente, faz parte da nossa vida e nós estamos precisando, porque se não estivéssemos precisando, não estaríamos passando por aquilo. Então é fazer o trabalho pessoal, consertar a vida sempre. Tem até alguém que sempre fala com a gente, né? Muitos lá fora que não conhece o espiritismo pergunta assim, mas eu não lembro por que eu estou sofrendo, então isso não é injusto eu estar sofrendo sem lembrar por quê? Não interessa se você lembra ou não lembra, faz o melhor sempre. Até porque religião nenhuma fala o contrário, para você fazer o pior. Então faça o melhor sempre. Agora as explicações do espiritismo são essas. Você não está sofrendo à toa, por acaso. Você está sofrendo porque tem um passado atrás disso aí. Não lembra? Porque você está livre para acertar na vida. Mas acerte sempre na vida. Bem, feita essa introdução, enquanto o pessoal acabava de chegar, tinha uma fila enorme para assinar o livro lá fora, mas todos já entraram.
Então nós vamos fazer a prece, vamos começar a reunião de hoje, que é de esclarecimento de dúvida com a Valéria Cristine. Queridos espíritos, amigos, que aqui nos ajudam em todas as reuniões, para que compreendamos sempre bem todos os assuntos aqui discutidos, em nome de Deus, aqui estamos reunidos mais uma vez. Que continuemos interessados em aprender a partir dessas elucidações extraordinárias da doutrina espírita, para estarmos mais seguros, mais convencidos do que aqui estamos para fazer e do que realmente estamos fazendo. Muito obrigado por mais esta oportunidade e que, em nome de Deus, nós possamos dar início à nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, queridos, e com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, né, mais uma oportunidade em que a gente está aqui reunido. E é muito bom, né, a gente poder... Tá saindo som aí? Todo mundo está ouvindo? A gente poder estar reunido para estudar, né? E essa reunião de esclarecendo dúvida é importante, porque a gente abre, né, para a gente perguntar, porque a doutrina, ela nos propicia isso. Quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem, né? E a gente, às vezes, estuda o livro dos Espíritos, passa um tempo sem estudar, e parece que a gente vai ler de novo, é outra coisa. Porque a gente já está mais vivido, a gente já experimentou, né, mais coisas na nossa vida, então a gente tem outro entendimento. E eu costumo dizer, né, que é um entendimento para muitas vidas, né? Porque, aliás, nós somos eternos, né? Somos indestrutíveis. E então essa reunião a gente faz aqui com muito carinho, a gente sempre deixa aberto quem quiser fazer dúvida, porque durante o mês a gente vai fazendo as palestras, então pode realmente surgir alguma dúvida. Então, toda a última terça, a última sexta e o último domingo de cada mês a gente está aqui para fazer essa reunião de esclarecendo dúvida. Você quer fazer essa aqui primeiro? Da M? Nós temos uma pergunta que já foi, a Valéria já abordou na sexta-feira, mas como é um assunto que está em evidência e tal, vamos fazer de novo e com certeza ela vai explicar com outros detalhes, com outros aspectos, que é o caso da Amy Winehouse. A pergunta foi a seguinte: quando ela acordar do outro lado, quando ela voltar a ter consciência de como espírito livre do corpo, ela continuará sendo dependente, ela continuará sendo uma pessoa atormentada, como ela realmente nos últimos momentos, aí nas últimas fases da vida se encontrava? Essa é a pergunta. E é a Amy, né? É um exemplo, porque aconteceu aí na última semana, era uma pessoa famosa, mas não só a Amy, como muitos outros irmãos que estão passando por esse problema, né? Muitas famílias passando por esse problema das drogas. E é uma coisa realmente muito séria, porque a gente tem aí o crack, a gente tem o oxy, que são drogas devastadoras e que realmente as pessoas começam a consumir e em pouco tempo estão ali totalmente dependentes. O crack, então, a pessoa experimentou, aquilo age em 8 segundos e a partir daquele momento ela fica dependente daquilo ali. Estamos falando não só das drogas, né, mas da bebida, do cigarro. São vícios que nós, espíritos inferiores, encarnados num planeta inferior como nós estamos aí submetidos. Então, a situação de cada espírito da M ou de outro irmão que venha a desencarnar, bem como a situação de cada um de nós, porque quando a gente desencarna, pode ser em mortes, por mortes coletivas, em que muitos irmãos desencarnam ao mesmo tempo, mas cada espírito tem uma situação própria e individual no plano espiritual. Porque isso depende do entendimento. Então, o que vai acontecer com ela quando ela recobrar a consciência? Pode ser que ela reconheça que ela errou, que ela passou por uma encarnação que ela realmente tinha muito talento e ela faliu, né? Porque ela não conseguiu ali lidar com o poder, com a fama, com aquele assédio da imprensa, né? E a gente tem outros exemplos aí, até no dia que ela morreu, foram citados outros artistas que também desencarnaram com 27 anos. No Brasil a gente tem também sempre artistas que desencarnam por isso, porque são espíritos que vêm têm esse dom musical, artístico, vêm com isso para desenvolver. Só que no desenrolar, nesse contexto do poder, da fama, às vezes não conseguem lidar com tudo isso. Então, como é o caso dela,
Ela era muito talentosa, mas se deixou envolver ali naquele ambiente de droga, de bebida. Então, ela, como todos os outros, né, vícios que os espíritos têm, pode ser que quando ela acorde, ela se arrependa e ela peça uma nova oportunidade, ou pode ser que ela tenha ainda dificuldades de se desvincular de tudo isso. E ela vai continuar procurando pessoas encarnadas que frequentam esses lugares e que vão ali, na utilização das drogas, ela vai estar ali, como ela, né, a gente está dando exemplo, mas outros espíritos também, podem estar ali junto com os encarnados que fazem uso dessas substâncias, sorvendo ali aquela energia. Não é que o espírito precisa, mas a dependência é tão grande que o espírito ainda continua. Por isso, né, que o vício é muito difícil, porque a gente tem a parte da dependência química, a dependência do organismo, a dependência psicológica, e também tem o outro lado, que é o lado espiritual. Porque as pessoas querem se livrar, mas há muitos irmãos desencarnados que estão ali acompanhando aquelas pessoas que continuam praticando, usando aquelas substâncias. Então é difícil às vezes a pessoa largar, ela até tenta se livrar de um vício, né? E muitas pessoas conseguem, mas outros ficam ali, porque há esse lado espiritual, dessa dependência que ainda continua. E isso não só com os vícios, mas com tudo. Né, com todos os sentimentos inferiores, com orgulho, com egoísmo, com ciúme, com a vaidade. Né? Não é porque a gente desencarna que a gente chega no plano espiritual, a gente tem uma lucidez imediata. Não. Há um processo de perturbação, há um processo de apego, porque não basta a gente saber, né? É bom que a gente esclareça que não é porque a gente é espírita, que a gente entende a nossa situação, a gente sabe que a gente vai continuar, que para nós essa passagem é fácil. Porque nós temos desde já, com esse conhecimento da doutrina, trabalhar isso, o desapego, trabalhar o entendimento que nós estamos na matéria, estamos num corpo, precisamos, através do trabalho, do nosso desenvolvimento intelectual, do nosso desenvolvimento moral, nos desenvolver realmente, crescer como espíritos, trabalhar o desapego, entender, mas para nós ainda é difícil. Então a situação de cada espírito, ela é muito individual. No caso da Amy, foi uma autodestruição, foi um suicídio. Não deixa de ser um suicídio, porque ela estava ali, ela tentou o tratamento muitas vezes, ela não conseguia se livrar de toda aquela dependência, daquele contexto, mas é um processo autodestrutivo. E muitas vezes nós promovemos no nosso espírito esse processo autodestrutivo. Não só com substâncias, né, com o álcool, com o cigarro, com as drogas, mas através dos nossos pensamentos, que é uma coisa muito difícil da gente controlar. Né? A gente, realmente, a recomendação de Jesus, orar e vigiar, né? Orar para a gente poder receber sempre a orientação do nosso anjo da guarda, como a gente vai ver aqui, tem uma pergunta, que é um espírito que nos auxilia, de outros espíritos também, que estão ali ao nosso redor para nos auxiliar. Mas às vezes é difícil para nós ainda a gente conseguir se desvencilhar de tudo isso. Então é importante esse trabalho de orar, de vigiar os pensamentos, porque a gente se destrói com os nossos pensamentos, né? Os sentimentos inferiores, os sentimentos de raiva, a dificuldade que a gente tem de perdoar, de digerir processos de culpa, de remorsos que a gente traz, a gente se destrói com isso. E não necessariamente é uma autodestruição com substâncias, mas é uma autodestruição mental. E o primeiro que sofre somos nós mesmos. Porque a gente pode, sim, odiar uma pessoa, não gostar daquela pessoa, ter uma inimizade com aquela pessoa. Toda vez que a gente está na presença daquela pessoa, a gente se sente mal, a gente se sente incomodado. Mas é isso que a gente precisa trabalhar. Se não há como conviver bem com aquela pessoa, pelo menos não vamos emitir pensamentos ruins, porque toda vez que a gente se envolve nessas situações, nós somos os primeiros a sofrer. O ódio, ele envenena a gente mesmo em primeiro lugar, porque a gente quer o ódio do outro, a gente quer que o outro se dê mal, mas o primeiro prejudicado somos nós, porque nós estamos emitindo esses pensamentos inferiores. Então a gente também se destrói com pensamentos ruins, com sentimentos inferiores. Então é isso que a gente precisa fazer. Nós estamos na matéria, precisamos administrar as situações que são próprias da matéria, mas sempre entendendo que o espírito é tudo. É
dele que a gente tem que cuidar melhor, porque ele está sempre com a gente. As qualidades e os vícios são inerentes ao espírito. O corpo nada mais é que um instrumento para que esse espírito aí tenha vida de relação. Mas o que a gente leva para o plano espiritual é isso. Então é importante a gente trabalhar essas virtudes, a gente procurar o autoconhecimento, entender como nós somos, admitir, porque é muito difícil para nós, pelo nosso orgulho, admitir que a gente é inferior, que a gente sente ciúme. E às vezes a gente precisa admitir isso, realmente, eu tenho isso, eu sou muito ciumenta, eu tenho uma vaidade muito exacerbada, porque quando a gente identifica, a gente começa a se abrir para ver caminhos, para a gente poder se ajudar. Mas se a gente não identifica, se a gente vai guardando sempre, né, a nossa sujeirinha lá debaixo do tapete, vai chegar uma hora que o tapete vai estar enorme e que a gente vai tropeçar nele. Então a gente precisa dessa reforma moral. E é para isso que nós estamos aqui. Então a situação que cada um de nós vai estar no plano espiritual, ela já depende do agora, do empenho que a gente tem em conhecer a doutrina, de entender a nossa situação como espíritos eternos. Então ela, não só a Amy, mas tantos irmãos que nós conhecemos, que desencarnam por vícios, precisam de muita prece. Precisam de indulgência. A gente tem que ter cuidado para não apontar o dedo para as pessoas, para não julgar. Quem de nós pode julgar? Quem de nós pode dizer que a gente já não fez o que ela fez, ou que fará ainda o que ela fez? Porque ninguém está livre. Nós estamos num mundo de provas e expiações, com raras exceções, espíritos superiores que estão aqui em missão, mas a maioria de nós é falível, a maioria de nós é orgulhosa, a maioria de nós é em muitos momentos fraca, né? Então a gente não pode julgar, a gente tem que orar por ela, por esses irmãos, para que eles tenham essa lucidez, essa consciência. E com certeza vão ter outras oportunidades. Deus, na sua infinita justiça, no seu infinito amor, nos proporciona uma nova oportunidade. Então, tanto a Amy como esses irmãos vão ter uma nova oportunidade em que talvez venham no mesmo contexto e saiam vitoriosos, ou numa outra encarnação tenham que vir afastado desse campo aí das artes, desse contexto que favorece, né, a prática desses vícios e dessas imperfeições, né? Bem, nós temos também uma outra pergunta que diz assim, a respeito de... Isso é muito próprio de centro espírita, né? É uma pergunta assim, podemos crer em todos os espíritos? Tem gente que acha que os espíritas acreditam em tudo quanto é espírito. E parece que é justamente o contrário, não? Não, é o que a gente estava falando. A gente não pode, não é porque um espírito desencarna que ele vai virar um sábio, né? A gente não pode ter essa pretensão de achar que a gente vai desencarnar. Ai, que beleza, desencarnei, vou deixar tudo para lá, vou ter acesso a tudo. Não, não é assim. Dentro do Livro dos Espíritos, a gente aprende que tem uma escala espírita. Nós somos espíritos de terceira ordem. Vamos passar para a segunda ordem até chegar à primeira ordem, que são os espíritos puros, os espíritos já que atingiram um grau de perfeição muito maior do que o nosso. Mas não há saltos, né? Na natureza nada dá saltos. Essa tarefa, né, nossa do espírito de evoluir, de se aperfeiçoar, ela é gradativa. Então a gente tem que ter muito cuidado dentro da reunião mediúnica, mais especificamente, com as comunicações que a gente recebe através da psicografia, da psicofonia, a analisar. Dentro do livro dos médiuns, a gente tem sempre a recomendação dos espíritos. Analisem o conteúdo. E eles dizem ali que no começo, né, principalmente para os que estão começando no seu desenvolvimento mediúnico, da prática mediúnica, é uma dificuldade muito grande para identificar se o espírito é superior, se o espírito é inferior, se é um pseudo-sábio querendo passar informações. E eles sempre nos alertam para que a gente observe o conteúdo. O que aquela mensagem quer nos passar. Então a gente vai saber exatamente que espírito quer. Não precisa a gente identificar. Porque aqui, por exemplo, na nossa reunião aqui no centro, quando a gente tem uma psicografia ou uma psicofonia, não há uma identificação do espírito. Ah, foi fulano, não precisa ser assinado quem é. Não, porque isso para nós não importa. O que importa é o conteúdo, é o que aquele espírito está passando através daquela mensagem. E a gente precisa analisar isso com muito critério. E o critério é o que? É o estudo. É
é o estudo do livro dos espíritos, é o estudo do livro dos médiuns, porque aí a gente vai conseguir entender, porque nunca, jamais, em nenhuma circunstância, um espírito superior vai se usar de palavras grosseiras, vai se utilizar vai dar vazão ali a sentimentos inferiores, sentimentos que vão promover a discórdia. E é importante, porque um grupo, né, uma casa espírita, ela tem um trabalho todo a desenvolver, mas ela também tem, né, como todos nós médiuns, aqueles espíritos que estão ali, que são nossos aí companheiros de outras existências, nossos inimigos do passado, e que estão também sempre a nos rodear. Por isso que é preciso para o médium a educação, não só para o médium, porque na verdade todos nós somos médiuns, todos nós temos essa possibilidade através do sono ou através da vidência, da audiência, de se comunicar com os espíritos, né? Mas há pessoas que têm isso de uma forma mais exacerbada, que são aquelas pessoas que realmente veem, que ouvem os espíritos de uma maneira mais ostensiva. Então, o conselho que os espíritos nos dão, não só para os médiuns que estão em desenvolvimento, mas para todos nós, é orar e vigiar, como Jesus também já nos recomendou. Porque é a vigilância, é o esforço que cada um de nós faz que vai determinar as nossas companhias espirituais. Porque nós estamos num mundo, né? A gente fala, lá o plano espiritual, os irmãos desencarnados com uma certa distância. Não, mas essa convivência, ela é comum. Hoje, aqui nesse momento, estamos aqui encarnados e há muitos irmãos aqui desencarnados que também são trazidos, que também aproveitam essa oportunidade de estudar. Então, todos nós precisamos disso, dessa educação dos nossos pensamentos, se colocar no lugar das pessoas, né? É uma medida infalível quando a gente está numa situação qualquer que seja e a gente mensurar. Como que a gente pode medir aquela atitude, né, que às vezes a gente está tomando em relação a uma pessoa, se colocar no lugar daquela pessoa? Será que se eu estivesse passando por essa situação, eu gostaria que estivessem agindo assim comigo? Então a gente realmente fazer isso é educação. É o prestar atenção nos nossos pensamentos, porque que é coisa mais difícil do que a gente controlar, ou não é bem controlar o termo, mas educar realmente os nossos pensamentos? Quantas vezes nós estamos fazendo uma prece e a gente se pega, começa a pensar, a gente sai da prece e viaja, porque o pensamento ele não tem barreiras, né? Ele vai longe, então a gente precisa disciplinar. Eu acho que é o termo mais correto, disciplinar os nossos pensamentos em relação a nós mesmos, em relação ao próximo. Então esse é um conselho útil para todos nós. Então o que a gente pode observar quando vai estudar, vai analisar uma comunicação? Sempre o conteúdo, porque um espírito bom, ele vai sempre dar bons conselhos, ele vai sempre aconselhar o bem, ele vai sempre manter um ambiente em harmonia, né? Mas é preciso a vigilância dos médiuns, porque o desenvolvimento mediúnico não é só aqui na quarta-feira, de 7h30 às 9h, enquanto a gente está ali, não. É na vida, é no mundo. E aí que é mais difícil esse exercício, esse desenvolvimento da mediunidade. Porque nós estamos convivendo dentro da nossa casa com espíritos, às vezes, que não são muito afins, com o vizinho no local de trabalho, no trânsito. Então a gente está sempre cercado desses espíritos e dessas circunstâncias que, dependendo das nossas escolhas, a gente vai, né, ter. Então é esse conselho, sempre analisar o conteúdo, qual é a intenção do espírito. E ao longo do estudo, do desenvolvimento, a gente vai conseguindo diferenciar se é um espírito bom ou se é um espírito inferior, né? Tem aqui uma outra que diz assim: nosso anjo da guarda continua nos acompanhando após o desencarne? Primeiro você explica o que é anjo da guarda. Vamos lá então, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 400, a partir da questão 489, que fala sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Aí na 489, Kardec pergunta o seguinte: há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? E a resposta dos espíritos: sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio, que se deve entender por anjo da guarda, o espírito protetor de uma ordem elevada, né? Porque imagina, se ele fosse igual a gente, ia ficar, né,
como diz Valzali, cego conduzindo cego, cai todo mundo no buraco, né? Então, não dá muito certo. Então, ele é um espírito superior a nós, porque ele já passou por todas as fases, não foi criado assim, né? Porque todos nós, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. E vamos nos desenvolvendo ao longo das nossas existências, das nossas encarnações. Então, eles já passaram também pelo estágio que nós estamos de inferiores. E já pela sua evolução, já estão mais, né? Já estão acima de nós. Mas não foram criados assim. Eles conquistaram essa superioridade. E hoje já têm condições de nos auxiliar, né? É a missão de um pai que eles exercem, que eles têm, que eles abraçam essa tarefa. Eu até brinquei aqui na sexta-feira que às vezes não deve ser nada fácil, porque imagina, né, uma reunião aí um cantinho lá e eles se reunindo, imagina a troca de informações entre eles sobre nós, para os protegidos, né? Porque muitas vezes eles devem pedir para trocar. Eu não posso trocar, não posso ter outro, não, porque essa me dá trabalho. Mas eles assumem isso com amor, porque são superiores. Eles sabem, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio, eles nos auxiliam, mas a escolha é sempre nossa. É o mesmo papel de um pai e de uma mãe, que educa, que dá todo o amor ao filho, que mostra o melhor caminho, mas nem sempre aquele espírito, ele vai obedecer, ele vai ser obediente. Então ele vai aprender ali com os próprios erros. Ele está sempre nos auxiliando, mas ele não interfere, ele só nos auxilia, né? Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. E olha que missão! Só um espírito superior para aceitar isso. Porque olha que coisa linda, né? Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Olha que tarefa grandiosa. E graças a Deus nós temos um amigo assim, que nos auxilia sem interesse, está ali por amor a nos orientar. E a gente precisa muito, mas muito mesmo dessa ajuda. Ai de nós se não fossem esses amigos que nos ajudam, porque nos sustentam, nos dão coragem. E isso a gente precisa, principalmente na nossa condição inferior, num planeta como o nosso, onde o mal prevalece. Se a gente não entende que é uma escola, a gente realmente fica... Sem a reencarnação não tem explicação, porque a gente fica desorientado. Um mundo cheio de contrastes, cheio de dificuldades, onde a gente ainda vê, né, a gente tem em nós o egoísmo, o orgulho que fala mais alto. A gente ainda está com aquela preocupação, eu quero para mim e o resto que se dane. Nós pensamos assim ainda, né? Então, ter um amigo, ter um espírito que nos auxilia é realmente de Deus, né? O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. Aí vem a resposta para a pergunta. E frequentemente o segue depois da morte na vida espírita. E mesmo através de numerosas experiências corpóreas. Porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Então ele nos acompanha sim. No momento em que nós escolhemos, ele está lá. Quando nós já temos essa capacidade de fazer as nossas escolhas, ele está lá ao nosso lado, a nos orientar, nos acompanha durante a encarnação e pode nos acompanhar durante várias e várias existências, porque são fases, né, como a gente viu aqui. Né? A nossa estada aqui na matéria, ela é muito curta, para nós é longa, mas para o infinito, para a eternidade, né, nós somos eternos, não é nada, é um breve momento. Então eles podem realmente nos acompanhar em muitas existências, né? A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns isso é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz de maneira mais geral. Então o anjo da guarda, ele
ele pode ter outros protegidos, porque a gente sabe que os espíritos superiores, né, eles estão aí, eles irradiam essa proteção, através da prece a gente pode se conectar. Então não só nós, um espírito pode ter mais de um protegido, porque a gente sabe que para isso o limite de espaço e tempo para os espíritos superiores não é igual ao nosso, né? Esse limite que a gente tem de tempo, de minuto, de hora, o tempo é marcado aqui na Terra, sim. Mas para a espiritualidade não é assim. Não há essa medida de tempo e espaço. Então ele pode ter outros protegidos, ele pode, através do seu pensamento, abranger mais de uma pessoa. Mas a gente tem esse amigo aí sempre ao nosso lado. Então, através da prece, pedir ajuda, pedir socorro o tempo todo, porque ele aceitou essa tarefa. Então, a gente tem esse amigo que a gente pode recorrer todos os momentos da nossa vida, não só para pedir, mas também para agradecer, porque a gente, na hora do aperto, só quer pedir, pedir, pedir. Aí, na hora que o problema é resolvido, a gente esquece de agradecer. Né? A gente ainda tem essa ingratidão, então é muito bom saber que a gente é ajudado. E não só o espírito protetor, ele está ligado a nós mais diretamente, mas nós temos os nossos espíritos familiares, que foram parentes nossos em outras existências, e tem os espíritos simpáticos, né? Mas isso aí vão ser simpáticos no bem ou simpáticos no mal, porque quando a gente tem bons pensamentos, a gente se une a espíritos que nos protegem, que estão ao nosso redor, que também comungam da mesma sintonia. Mas quando nós estamos também numa vibração inferior, quando a gente se deixa levar pelas nossas inferioridades, pelas nossas paixões, nós também vamos estar acompanhados aí de irmãos que vibram na mesma faixa. Então é importante, porque a gente está aqui. É igual é igual rádio, né? Se a gente quer ouvir um tipo de música, a gente sintoniza lá naquela rádio. Então, se a gente quer ter boas companhias espirituais, a gente tem que se esforçar também em melhorar. Né? Porque a gente escuta muito, né, as pessoas, a influência dos espíritos, como se nós fôssemos coitadinhos, como se nós fôssemos santos, com aquelas aureolinhas na cabeça, né, anjinhos, e os espíritos vêm para nos perturbar. Não, somos nós que convidamos. Como? Pelos nossos pensamentos. Então, por isso é importante essa educação, essa disciplina mental, porque aí sim, muitos espíritos que às vezes estão ali no processo de nos influenciar, num processo obsessivo, vão ser ajudados melhor do que nós, primeiro do que nós, vão ser esclarecidos, e se a gente não fizer por onde, saem eles e outros estão ali só esperando para nos conviver conosco, né? Em decorrência dessa, tem uma outra que diz assim: pode um espírito mau ligar-se a um indivíduo para levá-lo à perdição? Aí pode inverter a questão, ao invés de um anjo guardião, de um espírito superior, ter um espírito inferior para levar essa pessoa para o mau caminho? Não é que há, sim, uma coisa assim, não é que tem aquela figura, né, até naquele desenho do Tom e Jerry, que tem o anjinho e o diabinho, né? Não funciona assim, nós temos nosso anjo da guarda, mas o que determina aí, o que vai nos levar, o que pode nos levar à perdição, somos nós mesmos. É como a gente falou aqui, não é a gente que está quietinho na nossa e vem um espírito, vou. Não, somos nós, é uma questão de sintonia. E já que nós convivemos com eles o tempo todo, nós temos que vigiar. Né? E nem sempre a gente consegue, nem sempre, porque a gente tem esses momentos de inferioridade. Né? Então é a porta aberta, é quando a gente abre, né, as portas e as janelas e a gente convida eles para conviverem conosco. Né? E às vezes é difícil esse processo, porque eles gostam. Então, enquanto a gente não se melhorar, né, porque nós temos as nossas más tendências a vencer, então enquanto a gente não se esforçar, mas com uma força de vontade realmente, nós vamos ter aí essas companhias que podem realmente retardar o nosso processo evolutivo, porque a gente fica ali, a gente pode até desencarnar, não vai evoluir, mas também vai ficar estacionário, a gente não vai avançar aí na senda espiritual, né? Mas então não existe espírito com missão? Não há espíritos com missão, reencarnar, vou reencarnar ali naquele núcleo familiar, porque eu vou ali com a missão de praticar o mal. Não há isso, não há essa determinação assim. Ninguém tem missão de fazer o mal. De fazer o mal, claro que não. Pois é, então a gente teve aqui uma questão de sexta-feira, mas muito interessante, que você vai abordar certamente de forma até diferente. Primeiro, se todos os espíritos são obrigados a reencarnar, ou seja, pode um espírito evoluir até a perfeição sem reencarnar? Não, porque para nós ainda é necessário, porque é como na escola, né? Usei esse exemplo na sexta-feira e um exemplo bom porque a gente consegue visualizar bem.
É como na escola, né? Nós somos matriculados numa escola e nós temos, dentro daquele ano letivo, as disciplinas que a gente tem que frequentar as aulas, a gente tem que estudar aquele material didático ali. E no final do semestre a gente tem que fazer o quê? Do bimestre, fazer uma prova para colocar ali aquele conhecimento que a gente adquiriu, a prova, se a gente realmente sabe, é um teste. E para o espírito, a encarnação, a vinda para a matéria, são essas provas de existências anteriores ou do desenvolvimento que a gente teve na erraticidade, porque a gente pode, na erraticidade, né, evoluir muito. E de deixar uma situação, como o caso que a gente deu aqui da Amy, ela pode, na erraticidade, se esclarecer, tomar realmente consciência do que ela fez e ela ter uma outra oportunidade. Então, não necessariamente ela vai vir numa condição igual ela veio. Não, ela pode vir já numa situação, porque nós evoluímos também no plano espiritual. Só que o momento do espírito provar é a vinda para a matéria. Porque essa convivência, primeiro no nosso núcleo familiar, né? Que é lugar mais complicado para a gente conviver? Que a gente buscar harmonia? É difícil, porque o núcleo familiar é a primeira célula ali, né? Onde a gente está reunido com espíritos afins, com espíritos que não são tão amigos assim. Por isso as nossas relações difíceis com os nossos parentes mais próximos, pai com filho, filha com mãe. E quando entra, e a gente está falando do núcleo, né? Aí quando vem os agregados, como diz a Sueli, quando vem os agregados, né? Sogro, aí aumenta. Então, é o primeiro momento que a gente tem ali, de afinidade ou não, de dificuldade. O ambiente de trabalho, né, a escolha da profissão ali que a gente tem. Então, são situações, inúmeras situações de convivência onde nós vamos provar se nós realmente estamos melhores. E isso é muito comum da gente observar todos os dias. Se a gente no final do dia parar, fizer uma reflexão, a gente vai ver, né, que durante aquele dia, como a gente teve oportunidade, como a gente foi posto à prova na convivência com esses queridos, na família. Já vem ali, é campo de prova mesmo. Tanto que a gente tem, às vezes, muito mais facilidade de lidar com pessoas fora do núcleo familiar, né? Por quê? Porque ali é um campo de provas, de expiações, de provações mesmo. E fora não, são as escolhas, os amigos, né, um vizinho, são escolhas, são ligações espirituais. Porque a verdadeira parentela não é a parentela corporal, não é a parentela de sangue, né? É a parentela espiritual. São os laços verdadeiros que nós vamos levar. Muitas vezes nós estamos aqui numa encarnação, num núcleo familiar, onde a gente tem que se desenvolver, onde a gente tem que exercitar o amor, onde a gente tem que exercitar o perdão, né? Mas no final daquela existência, aqueles espíritos não necessariamente vão estar reunidos no plano espiritual, porque os interesses são outros. Estavam juntos aqui, diferente dos laços que nós fazemos por amor. Esses não se desfazem. Porque quando a gente vai para o plano espiritual, os que nos precederam, os que realmente comungam das nossas ideias, das nossas relações verdadeiras, isso não se desfaz. Talvez a gente não consiga nessa existência resolver o problema ali, a gente vai levar para uma outra existência. Acontece? Acontece. São inúmeras e inúmeras situações que a gente poderia citar aqui desses casos de dificuldade, de convivência, onde a gente está ali, né, tendo que exercitar tudo aquilo que a gente aprende. E a doutrina espírita, ela nos auxilia muito em relação a isso, porque ela vem nos dizer, essas relações, essa nova oportunidade, ela não é por acaso. Se vocês não estão sofrendo por causas atuais, são causas anteriores. Anteriores a quê? A essa encarnação. Então, são espíritos que vêm aí, muitas e muitas existências, e que precisam desse desenvolvimento. Então, para nós, a encarnação ela é necessária, né? É a lei do progresso. Porque lá, eles, aqui na questão 132, eles perguntam, né? Qual é a finalidade da encarnação, né? Afinal de contas, para que a gente tem que vir para a matéria? E aqui eles dão uma resposta muito clara, porque eles falam, né, que vocês
estão aí encarnados com a finalidade de progredir individualmente e também no nosso desenvolvimento, né, intelectual, nós como sociedades, ajudar também no desenvolvimento do planeta em que nós estamos. Então, olha lá, ó, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, né? Para que a gente tem que vir para cá? Porque se a gente pudesse, a gente ficava lá, né? A gente não vinha, não. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Aí tem um comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então a gente vê que nada dá saltos, na natureza nada dá saltos. Tudo tem a sua época certa, assim como nós, espíritos, que vamos nos desenvolvendo. Então, nós estamos aqui para progredir individualmente, progredir como espíritos e no nosso desenvolvimento intelectual e também moral, auxiliar o progresso, porque tudo progride, né? Às vezes a gente olha, a gente observa, para ver documentário, né? Ver televisão, noticiário e a gente fica desanimado, tem hora. Porque, meu Deus, é tanto problema, é tanta desgraça, é tanta violência, é tanta guerra, é tanta morte, tanta doença. Mas nós precisamos compreender isso, que é um planeta inferior. Não é um planeta primitivo. A Terra já não é um planeta primitivo. Nem nós somos espíritos primitivos. Não, nós somos espíritos um pouquinho mais. Se a gente acha que está ruim hoje, já foi muito pior, porque a gente já viveu lá, na época das cavernas, né? Se bem que ainda hoje a gente tem bastante resquícios daquela época, né? Aí a gente vê como a gente evoluiu moralmente muito pouco, né? Porque o que a gente vê, às vezes, imperar no nosso mundo é a lei, né? Olho por olho, dente por dente, que é, né, de séculos e séculos passados. Mas a gente avançou muito intelectualmente, a inteligência se desenvolve e tem que ser assim. Porque o espírito, quando se desenvolve intelectualmente, ele vai aprimorando o seu livre-arbítrio, ele vai aprimorando a sua capacidade de escolher, de distinguir melhor entre o bem e o mal. E com isso a gente vai evoluindo, mas a passos demorados, né? Porque a gente quer tudo de bom, a gente quer uma sociedade justa, mas a gente precisa refletir o quanto nós estamos contribuindo para tudo isso. Eu já falei aqui, falei sexta-feira, eu acho que vale hoje repetir uma propaganda que passou aí, uma campanha de trânsito, onde 3 pessoas foram entrevistadas. O que você acha que precisa melhorar no trânsito? Né? E a gente tem uma facilidade muito grande em julgar, em apontar o que precisa ser melhorado. Mas aí, ao mesmo tempo que uma senhora falando que que ninguém respeitava a faixa de pedestres, que o motorista não respeitava a faixa de pedestres, que os motoboys, as pessoas que têm motos aí são, né, não obedecem às regras. Todo mundo apontou uma falha. E aí foi feita a pergunta, mas o que você está fazendo para contribuir para melhorar? Aí um cidadão lá em faixa dupla, o rapaz de moto com capacete no cotovelo, e a senhorinha atravessando fora da faixa de pedestres. E ela ainda falou, isso vai aparecer na televisão, corta isso, não deixa isso aparecer. Não, porque ela ficou com vergonha, porque a gente sabe o que precisa melhorar. Mas o que a gente faz para melhorar? E isso é individual, isso é da nossa consciência. A gente vê a cidade suja, mas será que na hora da gente não jogar o papel no chão ou abrir a janela e jogar, a gente tem essa consciência? A gente, que cidade suja, mas será que a gente faz a nossa parte ao limpar? A gente precisa aprender a parar de ficar esperando a reforma vir de fora. É de fora para dentro, é de dentro para fora. É a gente que precisa, mesmo num contexto
que às vezes as pessoas não fazem, mas a gente não precisa agir como as outras pessoas, a gente tem que ter consciência no trânsito, em relação ao lixo, em relação a pequenas atitudes de prestar realmente atenção, porque a gente quer tudo de bom, a gente quer uma cidade limpa, a gente quer uma sociedade justa, mas na hora da gente fazer a nossa parte para contribuir, a gente não quer, a gente fica com aquela preguicinha, né? Ah, não quero, porque o esforço precisa a gente se mexer, as coisas não vão acontecer assim de uma hora para outra. Então a gente precisa trabalhar essa individualidade, porque aí o coletivo vai se refletir de uma forma diferente, né? E como você falou, tinha na sequência aqui o que é erraticidade. Já vimos aí, foi bom, só um destaque, né, nessa evolução sem reencarnação não existe. Né? Precisa reencarnar. Vocês podem ver aí, inclusive alguns bajuladores aí, dizerem que Jesus evoluiu, não reencarnou, evoluiu. Não, isso é mentira. Isso não é espírita. Isso pode alguém conceber, escrever livros e mais livros sobre o assunto, mas não está de acordo com o espiritismo. Todos os espíritos, para chegarem à perfeição, são obrigatoriamente levados à reencarnação, que é o contato com a matéria, da qual o próprio espírito é originário, e ele tem que agora, com livre-arbítrio, com consciência própria, ele tem que vencer todas as influências da matéria. O espírito só fica livre da reencarnação quando ele superou todas as influenciações da matéria. Então é necessária a reencarnação, senão o processo da evolução não se conclui, não se completa, ele é interrompido. Então, obrigatoriamente, até por questão de justiça, porque se uns reencarnam, por que outros não reencarnariam? Então, são concepções que espírita não pode ter. Justiça de Deus é plena, geral e irrestrita. Absolutamente justiça perfeita para tudo da criação. Então, nós não podemos achar que tem um povo escolhido, porque é melhor do que o outro, tem um que é beneficiado, porque o dom, quando se fala em dom, o dom é uma conquista própria, não é dado por Deus, não é uma concessão divina, porque se fosse assim, haveria uma injustiça. A gente nunca pode admitir injustiça em relação a Deus. E se você achar que fulano nasceu com o dom da música, o filho do vizinho tem o dom da música, o vizinho do outro lado tem o dom dos esportes, das artes, e o meu tem o dom do tóxico. Então seria também, qual a justiça, qual o critério de justiça em dons? Dons são conquistas e vícios são negligências com a vida, que nos levam a práticas inadequadas e indevidas. Não é? Mas aí saiu a pergunta, o que é erraticidade? Você vai quando o espírito está na erraticidade, o que é isso? A erraticidade nada mais é que um período entre uma encarnação e outra. E como a nossa, a evolução, ela sempre existe, nós estamos submetidos à lei do progresso, nós evoluímos na matéria e também continuamos o nosso desenvolvimento na espiritualidade. Por isso que aquela expressão, morreu, descansou. Descansou nada. Ele pode passar por um período, espíritos que desencarnam através de doença, com muito sofrimento, é claro que aquele espírito vai passar um período na erraticidade, no plano espiritual, onde ele vai ser tratado. Agora não é uma ociosidade, morreu, descansou. Não, ele deixou aquela existência penosa, difícil, mas a atividade do espírito ela é incessante. É o espírito que tem que trabalhar pelo seu progresso. Então, a erraticidade é esse período entre uma encarnação e outra. E se não fosse a nossa ter que vir para cá, a gente queria ficar lá. Porque lá é bom, A gente está lá entre amigos, a gente sai. Eu costumo, dentro da doutrina, refletir que nascer é mais difícil do que morrer. Porque quando a gente vem para cá, a gente faz as nossas escolhas. E a gente vem com toda aquela expectativa. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu estou pedindo mais do que eu posso suportar? Então a gente está aqui. Nascer é muito difícil, retornar. E claro que para o plano espiritual, a morte, que nada mais é que esse processo de desagregação da matéria, do nosso corpo bruto, da nossa matéria pesada, a gente vai retornar para o plano espiritual. E dependendo do apego, das inferioridades que a gente ainda tem, claro que retornar também para lá não é muito fácil, mas vir para cá há todo um contexto de expectativas, de conviver novamente, como a gente já disse aqui, naquele núcleo familiar. Então, nascer é bem mais complicado que morrer, porque quando a gente morre, a gente deixa
a existência. Pode ser que a gente não tenha feito tudo que tinha que fazer, mas vir para cá é realmente difícil, mas é necessário, como a gente já viu aqui. Então, na erraticidade, o trabalho continua. O espírito que se interessa, ele é ajudado, ele frequenta grupos de estudo, como nós já dissemos hoje aqui, há muitos irmãos que são trazidos, que estão sendo ajudados e esclarecidos acerca da sua situação. Porque a maioria desencarna e não tem essa consciência. Porque o que é ensinado? Né? Qual a ideia que prevalece? Ou morreu e acabou, para quem não acredita em nada, morreu e acabou, ou a ideia do céu e do inferno. Então a gente, né, ou a gente é bonzinho e vai direto para o céu, fica lá sentadinho na nuvem tocando harpa, ou a gente vai lá para a chapa quente lá do inferno, vai queimar lá na fogueirinha. Né? São essas opções. Então a maioria dos espíritos não entendem a sua situação, porque a morte é ensinada como se fosse o fim. Para eles morreu ou acabou. Ou foi ensinado para eles que tem um céu e que tem um inferno, e eles chegam lá, não é nada disso. Então muitos estão desorientados. E muitos são trazidos aqui em reuniões doutrinárias, na reunião mediúnica. Essa é a única e exclusiva função de uma reunião mediúnica. O esclarecimento desses irmãos, que precisam ainda do contato com a matéria, então são trazidos para se utilizarem ali do corpo do encarnado, do instrumento que é o médium. Lembrando que não há, quando a gente fala sobre isso na mediunidade, não há esse termo de incorporação. Não, esse termo não existe, esse termo é inadequado. Porque o espírito que está encarnado não sai, tipo assim, dá licencinha aí, o outro encarnado chega e toma conta. Não. Há uma ligação mental, há uma ligação fluídica através do perispírito que o desencarnado tem com o perispírito do encarnado. Então há essa aproximação, não há incorporação. Esse termo é inadequado, porque eu não saio, o espírito está ali, encarnado ele está ali. O que acontece é que o espírito é trazido por uma equipe socorrista e ele é esclarecido da sua situação. E é um trabalho realmente grandioso, porque a gente participar de uma reunião, como nós estamos aqui, não só a reunião mediúnica, e saber que muitos estão sendo ajudados, que muitos estão sendo esclarecidos, que muitos convivem conosco, desencarnam e voltam para um ambiente doméstico. Então, às vezes começa uma desarmonia, começa às vezes uma inquietação no ambiente doméstico após o desencarne de um ente querido. Não é que ele está voltando para lá para atrapalhar, não. É porque ele não entende. Ele não entendeu que ele morreu. Na situação dos espíritos suicidas, né, que merecem muito a nossa prece, porque o suicida, ele realmente se encontra numa situação de desespero. Então ele acha que a morte é a única solução. Mas o sofrimento para esses espíritos é muito grande. Porque quando eles chegam no plano espiritual, eles têm o peso ali de ter falido, de não ter conseguido levar até o fim aquela existência e não se livraram do problema. Porque ele achava que o que causava o problema era o contexto, mas não. A causa, o sofrimento, a angústia, a aflição é do espírito, não é do corpo, nem da situação que ele está vivendo. Então ele se depara com essa triste realidade de não se livrar do problema e ainda ter atentado contra a própria existência, que muitas vezes foi difícil, que muitas vezes foi esperada, foi ali, né, planejada, e ele não consegue. Então precisamos orar muito, mas sempre, em todas as circunstâncias, orar para que esses espíritos, o seu espírito protetor, esteja ali ao lado, para orientar, para auxiliar e orar por esses irmãos, porque eles precisam desses esclarecimentos. Vão ter outras oportunidades, vão ter que retornar, às vezes em situações mais penosas do que aquela que eles ali deixaram, mas vão retornar. E é nesse progresso lento, mas gradual e contínuo que a gente vai, né, evoluindo. Todos nós que estamos aqui, estamos submetidos a todas essas inferioridades que ainda são características do nosso espírito, né? Bem, jovenzinha, aliás, eu quero lembrá-los, não compareçam ao enterro e contestem quando a pessoa lá disser descansou. Concordem, descansou. Até porque isso é uma falta de explicação, é uma falta de... Então, todo mundo fica autoconsolado quando chega e fala, coitado, ele descansou. Isso consolou, isso ali de imediato todo mundo acha que foi um bom negócio para ele, né? Ele descansou. Realmente a dor física
ela é logo afastada, porque a espiritualidade tem recursos para isso. Ainda que o espírito esteja agarrado ali, a espiritualidade tem recursos para livrá-lo imediatamente, porque ele não está mais preso ao corpo físico. Quando nós estamos presos ao corpo físico, nós não podemos nos livrar da dor com tanta facilidade. Isso tem algumas técnicas, mas que são raras e muito pouco desenvolvidas de neutralizar a dor, como lá para o Oriente, eles desenvolvem muito esse processo, né? Os faquires que ficam deitados naquelas camas de prego, ficam pendurados por gancho, por anzol, num teto, e não sentem dor. E são técnicas que podem até ser desenvolvidas, mas de desprendimento do espírito do corpo, que é justamente o mais difícil, né? É o que nós estamos sempre tentando fazer, o desprendimento do espírito da matéria. Mas a gente não contesta isso, não deve contestar. Então, esse sofrimento imediato, o espírito é logo tranquilizado. Agora, o processo de continuar aprendendo, se desenvolvendo, ele continua na espiritualidade. Claro, a espiritualidade não é, como ela disse, não é aquele céu pintado de nuvens rosas, com harpas tocando, com cânticos. Isso tudo são cabeças dos espíritos encarnados, nós, quando estamos encarnados, que pintamos e criamos essas coisas para nos consolar sem explicar, para ter justificativa de nós acreditarmos sem que precisemos desenvolver o raciocínio. Eu conversei essa semana com um evangélico. Ele não tem cultura acadêmica nenhuma, mas ele é espertinho. Foi um que há pouco tempo me falou que eu chamei, ele tem um nome bíblico, ele chama Nazareno. Eu às vezes chamo ele Natalino, ele falou, não, é Nazareno. Às vezes eu sei que é um bíblico qualquer, eu chego lá, paro rápido e eu tenho que anotar o carro lá para ele, ele tem dificuldade de escrever, então eu anoto para ele na prancheta a entrada do meu carro e tal. Aí eu vou lá anotar, aí eu não lembro legal o nome dele, que eu já estou naquela fase de esquecer as coisas, não esquecer nome, esquecer tudo. Então eu chamo de algum nome bíblico. Esses dias eu chamei ele de Ananias. Ele falou Ananias, não. Aí ele falou Ananias, Lucas 2. Ele me falou errado, que não era Lucas 2, era Atos 2, Atos dos Apóstolos. Ele falou Lucas 2, Ananias, o senhor não sabe. Ananias vendeu um patrimônio e declarou esse valor para a igreja menor do que ele vendeu. Olha, Deus fulminou Ananias. Ananias morreu como um torresmo. E você chama isso. E aí quando a mulher do Ananias veio para socorrer, saber, meu Deus, Ananias morreu. Eles falaram, sim, ele morreu. Ele vendeu, vocês venderam algum patrimônio? Ele falou, vendemos. Por quanto? Ela falou mesmo que Ananias, que eles tinham combinado. Fulminada como um torresmo. Então ele falou, viu? Deus faz a justiça. É justiça porque o dinheiro é da igreja. Olha como eles são doutrinados. Eu vi um dono de igreja agora, um imperador de uma dessas igrejas aí, pentecostais, neopentecostais, dizendo aí na televisão, está numa entrevista, inclusive no jornal deles, que Deus não quer o dinheiro, nós não queremos o seu dinheiro. Ponto. Passou e ficou quieto, acabou. Claro, essa é a tese usada. Eles não apanham o seu dinheiro, eles apanham o de Deus, que está com você. Esse é sagrado. E ai de quem não dê lá os 10% sobre tudo que produz, no mínimo 10%, vai ser fulminado. Esses dias agora eu cheguei de novo lá, ele falou assim, aí ele começou já a ficar meio assanhado comigo, ele falou assim, Reis 5, 8, sei lá, Reis, livro de Reis, eu ainda não vi lá não, mas eu conheço a história mais ou menos, acho que é super interessante, falou sobre isso, não tem muito tempo, sobre as aberrações da Bíblia. Falou lá, que diz Reis, é que uns garotos, os meninos, acho que eram 40 meninos, zombavam de uns profetas quando passavam, sempre que passavam lá, e tinha um careca. Então eles sempre eram chamados de careca, até que o profeta se zangou e pediu a Deus que tomasse uma providência. Sabe o que Deus fez? Saíram 2 ursos do mato assim, e mataram todos os 40 meninos. Está escrito lá. Aí eu falei, Ananias, raciocina. Se fosse seus filhos, você determinaria isso? Ele falou, não, eu não. Eu falo, se você fosse Deus, você mandaria os ursos matarem as crianças? Ele falou, eu não. Eu falei, então como é que você está acreditando que Deus comandou, Ananias? Ele falou, mas está escrito lá, está escrito lá. Nós não estamos para acreditar no que está escrito lá ou cá. Nós estamos para acreditar pela nossa inteligência, pela razão, pelo bom senso. Você não pode acreditar nessas loucuras e achar que isso é de Deus, deixa para lá.
Está escrito lá que é de Deus. De Deus coisa nenhuma, Ananias. Aliás, não é Ananias, é em Jeremias, é Natalino. Nazareno, é Nazareno. Então eu tenho aprendido muito com Nazareno. E a última conversa que nós tivemos, Nazareno ficou num nó. Porque ele realmente ele chegou à conclusão que o Deus que qualquer um planeja, pode pensar e aceitar, é melhor do que o que todas as igrejas pregam. Com certeza. É aquilo que eu digo e vocês nunca devem esquecer isso. Coloquem-se no lugar de Deus e apresente uma solução. Vocês vão ver que se vocês fossem deuses, resolveriam melhor o problema. Se vocês fossem deuses, com todo o poder, com toda a sabedoria, deixariam 4 milhões de criancinhas morrendo agora lá na Somália de fome? Vocês deixariam? Vocês deixariam? Não. Claro que não. Ninguém humanamente deixaria, permitiria. E aí como é que você está escrito lá que é Deus que permitiu ou que está mandando matar? Aliás, quando ele falou, eu tenho uma opção de coisa para falar, mas em outras palestras, porque hoje já o nosso horário passou um pouquinho, mas continue vindo, que nós vamos raciocinando junto, nós vamos provocando junto. Vocês todos são espíritas também, somos só nós aqui que pensamos, não? Vocês também pensam, vocês também são responsáveis em terem postura, em terem uma posição e serem firmes na posição. Vocês não têm que acreditar porque está no livro dos Espíritos. A gente acredita, aceita, porque é lógico, isso aqui é sensato. Isso aqui honra e glória à inteligência suprema que nós aceitamos como Deus. É por isso que nós estamos aceitando isso. Mas nós não somos obrigados. Nós temos que analisar tudo com a inteligência, com o coração, com o bom senso. Se vocês tivessem, se vocês se colocarem no lugar de Deus, e vocês apresentarem soluções para problemas melhores do que Deus, por que Deus apresentaria pior? Diz até lá na parada de Josué, ele foi lá, ele me provocou, e eu gosto, porque eu vou lá pesquisar, vou confirmar só. Deus deu uma chuva de pedra, fez uma chuva de pedra, naquele negócio de parar o sol para ganhar a batalha. Deus, antes de parar o sol, tinha metido pedra naqueles inimigos de Israel. Meteu pedra, uma pedra grande mesmo, granito. Essa chuva aqui que nós vimos aqui foi pinto perto do que Deus fez lá. Segundo, está lá escrito, é o que ele fala, está lá escrito. Está escrito, mas não está certo, isso não é de Deus, cara. Foi alguém que escreveu, isso é lenda, isso é história. Isso é o temor daquela época que fazia as pessoas criarem um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus que fazia todos terem medo, um general esclerosado. Porque saía matando a torta direita. Então, depois de Deus jogar muita pedra em cima do povão lá e matar muita gente, matou mais gente do que Josué. Está lá escrito, matou mais gente do que Josué. Depois disso tudo, Josué ainda falou: Senhor, para o sol que eu tenho que ganhar essa peleja. Para, porque eu vou arrebentar com eles. Porque se escurecesse, dava tempo do pessoal se fugir, se acertar, né? Aí lá está escrito, Deus parou o sol. E Josué ganhou a batalha. Quando Josué terminou, arrematou de matar todo mundo, que até prendeu os 5 reis inimigos. E depois, olha que bonzinho, esse que pediu a Deus para parar o sol, e Deus atendeu ele, parou o sol. Olha que bonzinho. Ele mandou que os israelenses pisassem no pescoço dos reis, dos 5 reis. Então, quando eles pisaram no pescoço de cada um, ele foi lá e matou um por um, e mandou de pendurar na forca. Está lá escrito, isso foi Deus que mandou. Eu perguntei para ele, antes disso acontecer, Moisés já tinha recebido os 10 mandamentos. Onde no 5º estava lá escrito para Moisés a ordem para a humanidade: não matarás. E como é, Ananias, que mais na frente ele vai fazer uma chuva de pedra e matar milhares de pessoas e parar indo sol para Josué acabar de matar o resto. Ele não tinha pensado nisso. Então esses pensamentos que nós já temos, nós temos que provocar, passar para frente para as pessoas pensarem. Não é para esvaziar as igrejas lá e eles virem para o centro, não. É o que nós podemos fazer de benefício para a humanidade, para nós próprios, para as pessoas. É educação, isso é sabedoria. Por que não seria bom que todos pensassem legal, que todos saíssem dessa escravidão, dessa agonia do pensamento escravizado, como fazem as religiões sobre os homens? Essa é a finalidade nossa, está aqui, escrito aqui, missão dos Espíritas no Evangelho. Destruir, aniquilar o culto ao bezerro de ouro. Isso é culto ao bezerro de ouro que é pregado. É culto. E a missão dos espíritas é acabar com isso. É esclarecer para que isso vá se acabando.
E o pior disso tudo, não é, Luiz Felipe? Eu assisti agora, essa semana passada, na televisão, um físico, um professor de física, um professor universitário de física, chamado Hamilton Lourenço. É isso? Não. Adalto Lourenço. Entre na internet lá, botem Adalto Lourenço e assistam algumas pregações desse cientista falando sobre o criacionismo. Ele falou sobre a parada do sol, uma coisa que eu uso muito para jogá-los na fogueira. Deus parou o sol? Ele parou. Aí eu falei, então não dá para mais pra gente conversar. Você acredita nisso? Acredito. Então não dá para a gente conversar mais. Aí encerra a conversa com aquele. Mas o cara foi explicar cientificamente o que aconteceu naquele episódio. Eu fiquei roendo unha, apreensivo. Meu Deus, ele vai falar. E eu quero saber. Ele vai falar. E ele falando na TV Fox, por acaso, um programa evangélico que tinha lá na TV Fox, mas ele está na internet. O homem é famoso, é professor de física, é um cara graduado, pós-graduado. Então, eu roendo unha, esperando para ele falar. Meu Deus, ele vai falar sobre como é que foi a parada do sol, porque ele acredita. Aí ele disse, tudo é relativo. Quando você está no ônibus, na rodoviária, e que um dos dois, o seu e o do lado, começa a mexer, você às vezes não sabe se é o seu ou o outro. Se é o seu que está mexendo, é o outro. Isso quando a gente está num sinal de trânsito, às vezes a gente está distraído, o carro do lado começa a se mexer, a gente mete o pé no freio, mas o nosso está parado, porque a gente tem a sensação que o nosso está andando. Então, muito bem, ele começou com essa lógica, eu falei, meu Deus, ele vai matar a charada cientificamente. Sabe o que ele falou? Eu fiquei tão bobo que eu falei, não acredito. Ele falou que Deus não parou o sol, porque não poderia, nem a terra, porque também seria um caos. Ele disse como frear um ônibus cheio de gente, você dá uma freada. Sabe o que ele falou que Deus fez? Parou o universo. Mas o homem falou, eu estou falando aqui, está sendo filmado, gravado e vai para o YouTube, isso é público, e eu vou falar isso na televisão. Claro, eu vou falar, porque é para as pessoas raciocinarem. Não é que saiam de lá para vir para cá, mas, pô, reformem essas ideias. O cara parou, Deus, para que Josué matasse o resto, que Deus, ele próprio já tinha matado um pouco, uma grande parte, maior do que Josué matou, está escrito lá, como diz o Ananias, está escrito lá, Deus parou o universo, Luiz Felipe. Pararam-se os buracos negros, as explosões estelares, pararam-se as formações galácticas, parou-se o universo. Para o Zé Mané do Josué lá, que pediu para acabar de matar os outros, parou o universo para me matar. Pô, para com isso, não é? Para com isso. Estou falando isso para vocês analisarem. Vocês não podem ser bobos e tolos também, de vir aqui e acreditar tudo que a gente fala aqui, ou tudo que a gente está dizendo que é o espiritismo. Vocês estão aqui para aprender, para serem espertos, com a certeza de que não estão ofendendo Deus por isso. Ao contrário, a desconfiança, ela é salutar, porque ela evita que a gente seja enganado, trapaceado. Então vocês não estão aqui para serem bobos do espiritismo, como são bobos do cristianismo, chamado cristianismo. Não, nós temos que ser espertos. Até porque os espertalhões de lá estão se dando muito bem. Em termos financeiros, materiais e imperiais, estão se dando muito bem. E a humanidade está como? E a sociedade está como? E a política está como? E a corrupção está em que nível? Por quê? Porque são trapaceiros, são enganadores, e a humanidade vai como carneiros, como rebanho. Nós temos que mudar isso ou não temos? E a nossa parte, foi o que ela falou aqui. O que nós estamos fazendo? Falando que estão parando em cima da faixa e estão botando o carro em cima da faixa, ou atropelando as pessoas em cima da faixa, falando que tem que parar de sujar a cidade, nós estamos jogando papel porque um papelzinho só nosso não faz problema, não faz diferença. Não, nós todos temos que ter essa consciência e temos que ser diferentes.